Glória a Deus. Aplauda ao Senhor em nome de Jesus. Aleluia. Diga pro teu irmão, Jesus é bom. Aleluia. Vocês estão cansados, hein? Se coloca de pé, irmão. Oh. É o frio, né? Tá frio. Glória a Deus. Ia pedir pro Emerson pôr um fundo aí também na mensagem aí, pra dar uma aquecida. Parece que os irmãos estão com sono, sim ou não? Amém. Então é bom. Glória a Deus. Eu peço que os irmãos abram a Bíblia em Romanos, capítulo de número 2. Glória a Deus. Deus me deu uma mensagem e eu gostaria de compartilhar com os irmãos. A gente está sobre as séries falando sobre arrependimento. E Deus, Ele se agrada daqueles que se arrependem. Eu costumo dizer, e já falei isso aqui algumas vezes, que Saul, ele não fez metade do que Davi fez, porém Saul não tinha um coração que Davi tinha, que é um coração que se arrepende, é um coração perdoador, e Deus não resiste um coração contrito, diz a palavra do Senhor. E Deus me deu esse tema, permita o novo de Deus. Quem quer viver o novo de Deus, diga glória a Deus. Diga glória a Deus. Fala assim, eu quero viver o novo de Deus. Quem está preparado para o novo de Deus, diga glória a Deus. A gente vai ver até o final da mensagem, amém? Aleluia. Eu quero usar um texto base para me iniciar essa mensagem. Romanos 2, eu quero ler o versículo de número 4 e o versículo de número 28 e 29. Se puder colocar o versículo 2, 4, glória a Deus. Ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus leva ao arrependimento? Diga assim, a bondade de Deus leva ao arrependimento. Agora, se o Emerson, por gentileza, puder colocar no versículo de número 28 e 29... para a gente estarmos lendo em nome de Jesus. Diz assim, não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a quem é meramente exterior e física. 29. Não, judeu é quem é o interiormente, e circuncisão é operada no coração. Diga assim, no coração. Mais uma vez, no coração. Pelo Espírito e não pela lei escrita. Para estes o louvor não provém do homem, mas provém de Deus. Amém? Dá um lindo glória a Deus, uma salva de palmas e toma o seu assento em nome de Jesus. Glória a Deus. Santo de Israel. Permita o novo de Deus. Por que eu preciso permitir o novo de Deus? Porque o novo não acontece sem uma permissão. Deus, Ele não trabalha sem a permissão do homem. Você vai falar, Giovanni, que doideira é essa? Quer dizer então que Deus se sujeita ao homem? Não. Deus, Ele é Deus independente do que o homem deixa ou não fazer na vida dele. Jesus morreu por todos, amém? Mas todos aqueles que o receberam, ou seja, todos, Ele morreu por todos, mas nem todos Ou seja, Ele morreu por todos, pelo católico, pelo crente, pelo não crente, pelo desviado, pelo bandista, pelo macumbeiro, pelo ateu. Ele morreu por todos. Agora, ser chamado filho de Deus é necessário que nós recebamos a Cristo. Para mim receber a Jesus, eu preciso permitir que Jesus faça alguma coisa. Permitir que Jesus tome conta da minha história. E eu quero falar um pouco, na introdução dessa mensagem, eu quero falar um pouco sobre coração. E é de Deus aquilo que vem testificar o pastor Edson. Ele falou um pouco sobre Ezequiel 36, 26. E sobre o coração do homem, sobre o coração de pedra, que Deus trocará o vosso coração. E essa mensagem Deus me deu um tempo muito atrás, que mexeu muito comigo, que tocou muito no meu coração, que mudou
o meu modo de enxergar e viver e sentir Deus. Tanto é que quando eu fiz uma tatuagem, eu coloquei esse versículo de um coração. E meu pai, ontem nós conversando no jantar, eu falei, mas está escrito aqui, por quê? Porque foi algo que me marcou, porque Deus teve um encontro comigo naquele dia. E bem verdade é que a sede das nossas emoções é o nosso coração. E nós não podemos permitir que ao nosso coração nós tenhamos entrada para jorrar duas fontes. Ou há de beber de uma fonte, ou há de beber de outra fonte. Não tem como nós bebermos de duas fontes. E o crente, ele precisa entender que o coração dele habita o Espírito Santo de Deus. Habita a presença do Espírito Santo de Deus. A Bíblia vai dizer em Mateus capítulo número 5, verso número 8: bem-aventurado o limpo de coração, porque verão a Deus. Ou seja, um coração sujo, um coração manchado, um coração com uma amargura, tristeza e rancor, esse coração não vê a Deus, esse coração não tem relacionamento com Deus, esse coração não pode ser tocado por Deus, esse coração não pode ser mudado por Deus. Porque limpo de coração não tem a ver com os erros, limpo de coração não tem a ver com os pecados, limpo de coração não tem a ver com aquilo que eu era, aquilo que eu sou, ou aquilo que eu me tornarei a ser. Limpo de coração tem a ver com coração perdoador, tem a ver com coração ensinável, um coração que está disposto todos os dias a aprender mais e mais de Deus. Por quê? Porque nós somos apenas, pastor Roberto já vai recebendo isso, um canal de bênção, mas a fonte continua sendo Jesus Cristo Nazareno. E essa fonte, igreja, é uma fonte inesgotável, ela não tem fim, ela não para de jorrar, dia após dia ela jorra. Ou seja, Giovanni, o que é então um coração puro? É um coração disposto a todo dia aprender mais e mais de Jesus. Me prova na Bíblia, a Bíblia vai dizer: conhecemos e prossigamos em conhecer a Cristo. Conhecemos e prossigamos a conhecer. Por mais que você conheça, você não sabe nada sobre Jesus. Cutuca a tua irmã e fala assim: você não sabe nada sobre Jesus. Diga assim: você é um analfabeto espiritual. Porque tudo que você viveu até agora não vai provar se você vai ser salvo ou não. Ah, eu evangelizei, eu curei, eu expulsei demônio, eu fiz a obra, eu fiz aquilo, eu curei em teu nome. Jesus vai dizer assim: afastai-vos de mim, vós que praticai-vos a iniquidade. Isso que dói o nosso coração de ler a Escritura. Naquele grande dia Jesus vai dizer: olha, eu não te conheço. Ser conhecido por Jesus não tem a ver com as minhas obras naturais, tem a ver com o meu coração no mundo espiritual. Jesus não está olhando o braço teu, Jesus não está olhando o quanto você faz, Jesus não está olhando o quanto você tem de força, Ele está olhando o quanto você está disposto a se doar por Ele, o quanto você está disposto a perdoar o teu irmão, o quanto você está disposto a amar aquele que ninguém ama, a abraçar aquele que ninguém abraça, a orar pelos teus inimigos. Imagina só, todo dia pregando, todo dia ensinando, todo dia na igreja, a trombeta toca, nós chega na frente de Jesus, Jesus fala assim: eu nem te conheço. Por que você nem me conhece? Isaías vai dizer: olha, vocês me adoram com os lábios, mas o coração está longe. Ou seja, Jesus não está preocupado pelo que sai dos teus lábios, Jesus está preocupado pelo que entra no teu coração.
A gente entra culto e sai culto, meu irmão. E Jesus, eu volto a dizer, Ele não é um objeto numa estante que eu coloco lá. Jesus não é um remédio na caixa de remédio, que quando eu tô com dor de cabeça ou algum problema eu vou lá pegar esse remédio. Jesus, irmão, eu já disse aqui, Ele é suficiente. Ele é suficiente. Jesus disse para Paulo: olha, Paulo, a minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. O nosso coração se enche de tristeza, o nosso coração se enche das informações do mundo, o nosso coração se enche com o que as pessoas falam, e com isso faz o quê? A gente se entristece, a gente fica cabisbaixo, a gente quer parar, a gente quer desistir. Jesus nessa noite está nos chamando para dizer: olha, eu quero que o vosso coração se encha da minha presença. Por quê? Porque a presença é a paz que excede todo entendimento. Pastor Rosângela, sabe qual que é o problema do crente? O crente confunde paz com zona de conforto. E é até parecido. Zona de conforto, tá tudo bem, tá tranquilo. E ele acha que isso é paz. Mas sabe o que é paz? É você estar dentro do barco numa tempestade e estar dormindo. E Jesus cansou de querer ensinar isso para os seus discípulos. Paz é em meio à guerra. Você saber que Jesus, Ele está no controle de todas as coisas. Paz é Eliseu, o exército vindo contra ele. O seu moço começa a ficar desesperado, morrendo, vai acabar com tudo. Eliseu disse: Senhor, abra os olhos deste moço para que ele possa ver aquilo que eu estou vendo, carros e cavaleiros trabalhando ao nosso favor. Receba a mão para receber isso em nome de Jesus. Levanta a tua mão, receba a tua mão, receba isso em nome de Jesus. Você pode não estar enxergando aos olhos naturais, mas Jesus está dizendo: em meio ao caos interior na tua alma, existem carros e cavaleiros que Deus está enviando ao teu redor. Jesus está dizendo: você pode até não ver eu trabalhar, mas no mundo espiritual existem guerras que estão sendo travadas, e a vitória vai chegar, o mar vai se abrir, Jericó vai cair, tudo vai se dar no teu lugar. Mas o coração tem que estar preparado. Jesus está nos convocando hoje: prepara o teu coração. Existe uma semente sendo lançada nessa noite. Então essa terra chamada coração, prepara ela, aduba ela, cuida dela, cultiva dela. Porque essa palavra pode virar chave na tua vida, pode mudar a tua história. Ou eu não leio o que está escrito aqui, ou eu não acredito quando eu leio. Porque Jesus disse: olha, eu vou fazer. Jesus já mentiu, sim ou não? Jesus disse: olha, eu vou para o Pai, mas vos enviarei o Consolador. Antes disso ele disse: olha, eu vou morrer, mas terceiro dia há de ressuscitar. Ressuscitou. Ele foi para o Pai, mandou Consolador. Ele já veio, e a Bíblia vai dizer que ele há de voltar. Mas só vai ver a Deus os mansos e limpos e puros de coração. Tem uma história para mim entrar na mensagem, vou ser o mais breve possível. Um senhor tinha sua esposa que começou a ter o mal de Alzheimer. E essa moça, essa senhora, ela foi internada. E todos os dias ela se esquecia. Então como se fosse começar do zero. Ela não sabia quem era ele. E a história vai dizer que esse senhor todos os dias pela manhã ia visitar a tua esposa, mesmo ela não sabendo quem ele era. E ele se arrumava, se perfumava, comprava flores, comprava rosas, vestia a melhor roupa. E toda manhã ele estava lá visitando a tua esposa, ainda que a tua esposa não sabia quem ele era. Ela não sabia mais a história que eles viveram junto. Ela não tinha mais ciência do que eles compartilharam junto. Mas todos os dias esse homem estava lá visitando a tua esposa. Presta atenção nisso aqui, pega isso aqui. Certo dia um enfermeiro chegou e olhou para ele e falou, viu o senhor indo embora e pensou com ele, falou: olha, amanhã eu vou conversar com ele, porque como ela não sabe quem ele é, ele não precisa estar aqui todos os dias, porque ela não sabe quem ele é. Ela não tem noção de quem é ele. Então vou conversar com ele amanhã, e amanhã eu vou falar assim: olha,
Se você quiser vir uma vez, 2 vezes por semana, não tem problema. Mas todos os dias ela nem sabe quem é você. E passou-se o dia, nesse mesmo dia, o Senhor vai se trocar, vai se perfumar, vai se arrumar para ir ver a tua esposa. E estou falando sobre coração ainda. E quando ele chega no hospital, na clínica, que ela estava internada, esse enfermeiro logo vem correndo atrás dele e fala assim: olha, senhor, eu vi que todos os dias você está aqui, talvez isso é muito cansativo para você, talvez isso é muito exaustante, ele te exausta demais. E não precisa que você venha todos os dias, basta 1, 2 vezes por semana, para você talvez ver o acompanhamento dela, o tratamento dela, porque ela nem sabe quem é você. E aí ele falou uma coisa, na história vai narrar que esse homem, esse senhor vai falar para o enfermeiro uma coisa: não importa o que ela sabe ou o que ela deixa de ser, o que importa é o meu coração de saber a história que eu já vivi com ela e o que eu vou até o final viver ao lado dela. Giovanni, o que você quer dizer com essa história? Não importa o que os outros estão falando a teu respeito, não importa como estão tratando a teu respeito, o que importa é o teu coração não se contaminar com o que vem de fora. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer: olha, a boca fala que o coração está cheio. Irmão, para de se preocupar com o que vão dizer de fora. Exteriormente sempre vão querer contaminar o teu coração, sempre vão querer contaminar a tua história, sempre que vão querer contaminar, mas não importa, irmão. Jesus está dizendo: olha, eu tenho uma história contigo, eu tenho uma história com você. Jesus não chamou o irmão para ter um momento, Jesus te chamou para ter uma história. Jesus chamou para caminhar do teu lado. Jesus não quer fazer milagre uma vez na tua vida, todos os dias. Jesus está dizendo: você é um milagre, você é um milagre. Tem milagre para tua vida, tem milagre para tua história. Eu cuido de você, eu cuido da tua casa. Não contamine o teu coração, eu cuido de vós. Não importa se olham para você e dizem assim: olha, Jesus não está te ouvindo, Jesus não está te vendo. Quantas vezes ouvi isso? Jesus não está nem aí para você, é crente, agora virou moda ser crente. Não importa o que falam, se Jesus está ou não ouvindo você. O que importa é o relacionamento que a igreja do Senhor está tendo com o teu noivo. Mais uma vez eu volto a dizer: Jesus não te chamou para viver um momento, Jesus te chamou para viver uma história. E eu vou dizer mais: essa história não termina aqui. Essa história, a última trombeta vai tocar, a última trombeta vai tocar, o leão da tribo de Judá virá guerrear, e a igreja limpa e pura de coração vai reinar com o teu noivo, vai reinar com o teu noivo. Ah, irmão, o que é a ceia? Irmão, isso aqui é só uma preparação, porque vai ter a grande ceia. E para ser crente tem que ser meio doido, pastor Roberto. Porque eu imagino quando Jesus, Salmos vai dizer que se abram as comportas para que entre o Rei da Glória. Aí vão perguntar: quem é o Rei da Glória? É o Senhor forte, valente, poderoso. Eu imagino lendo as escrituras, porque se você for ler o livro de Apocalipse tem que ser meio doido para entender, porque alguns vão dizer até que é a história da carochinha. Eu imagino a igreja entrando no céu, porque Jesus não morreu por anjos, Jesus não morreu por querubins e nem serafins, Jesus morreu por nós que nem prestávamos e nem presta, mas Ele assim morreu. Eu imagino do nada a igreja que foi rejeitada, a igreja que foi caluniada, a igreja que foi apontada, a igreja que foi tida como mentirosa, a igreja que foi tida como isso, como aquilo. Naquele grande dia o noivo entra. A Bíblia vai dizer que os 24 anciões prostrarão-se no seu rosto, em suas coroas. E nesse grande dia, na grande ceia do Senhor, aqueles que foram fiéis até o fim reinarão e cearão com Ele.
Eu vou estar nessa ceia, alguém mais aqui vai estar em nome de Jesus. A gente está só se preparando, meu amado. A gente está só se preparando, é só uma preparação. Isso aqui não é o fim, é só um caminho. A grande ceia está chegando. Imagina, pastor Roberto, nós, do lado de Davi, Salomão, Abraão. E tem uma mulher que eu vou chegar no céu, eu vou dizer assim, olha, você é guerreira. A Bíblia vai falar em Lucas, dos Evangelhos, capítulo número 2, 12 ou 15, não me fala a memória, 9, perdão, sobre a mulher do fluxo de sangue. A gente fala da fé dela, né, pastora Rosângela? Mas ela não tem nem nome. Ela não tem nem nome. Mas ela conseguiu fazer o que os discípulos não fizeram: tocar no coração de Jesus, tocar em Jesus e fazer Jesus dizer: olha, de mim saiu virtude. Para muitos, essa mulher tocou com as tuas mãos, mas para Jesus, ela tocou com o coração. Porque com as mãos qualquer um toca, com as mãos a multidão toca, com as mãos quem aperta toca. Tem gente que vai para a igreja só para tocar Jesus com as mãos. Tem gente que vai para a igreja só para tocar na orla com as mãos. Mas quero ver quem vem para a igreja para tocar Jesus com o coração. Eu quero ver quem vem sentar, quem vem adorar, quem vem abrir a boca. Jesus, eu não sou nada, eu não presto, tudo é teu, a glória é tua, a honra é tua, o louvor é teu, a palavra é tua, o pregador é teu, a minha casa é tua, a minha vida é tua, a minha empresa é tua, tudo é teu, faz de mim morada. Vamos nos levantar como uma igreja que toca Jesus, não pelos nossos lábios, mas nós vamos tocar Jesus pelo nosso coração. E a bondade de Deus é o que nos leva ao arrependimento. E o engraçado é que Deus é tão bondoso. E quando a gente não abre o nosso coração, a gente não consegue ser tocado por essa bondade. João vai dizer em 3,16, o versículo talvez mais conhecido: Deus amou o mundo. Só que João, você vai colocar, é o apóstolo do amor. Mas isso foi titulado por ele, porque Jesus não disse que ele era do amor. Tá ficando doido? Eu vou, não, você vai ver no livro de João, no começo dele lá, ele que escreve o livro e ele que fala que era o apóstolo do amor. Mas era o apóstolo que deitou no peito de Jesus. Era o apóstolo que foi até o final aos pés da cruz. Foi o apóstolo que morreu de morte natural. Ele sabe o que é amor. Ele andou do lado do amor. Ele vai dizer assim: olha, Deus amou o mundo de tal maneira. Por que tal maneira? Porque ele não consegue expressar o tamanho desse amor. Não tem como mensurar esse amor. De tal maneira que deu o seu único filho. A pergunta é: quem é pai? Aqui levanta a mão. Pai e mãe, quem é? Aleluia. Você teria coragem de dar seu filho como sacrifício por alguém que você sabe que não presta e vai te negar? Sim ou não? Pois é, foi isso que Jesus fez. Olha o silêncio. Silêncio da morte. A gente quer ter a fé de Abraão, sim ou não? Mas ninguém quer sacrificar Isaac. Presta atenção, irmão. Quando a gente fala de bondade de Deus, esse amor é imensurável. E às vezes eu fico tentando imaginar Jesus. Não tem como caber. Mas eu pego algo infinito. Olha o que Deus fez. Ele pegou algo infinito. Porque Ele é o Pai da eternidade. Ele é maior que a eternidade. Ele é Pai dela. Ele não tem começo, Ele não tem meio, Ele não tem fim. Sabe o que Ele fez, Mara? Deus pegou algo infinito, deu uma compilada e se tornou finito através de Jesus Cristo. Olha o que Deus fez por você. Ah, Jesus me abandonou. Abandonou nada, irmão. Você que não está conseguindo ver Ele. Ah, Jesus não ouve mais a minha oração. Mentira, você que não consegue ouvir a voz dele. Porque tem muita voz no seu ouvido e você não está conseguindo dar ouvido à voz de Jesus. Tem muito sussurro. Sabe aquele barulho
muito sussurro, muita gente falando, muita coisa chegando no teu ouvido, e a voz de Deus, ela não está conseguindo penetrar dentro do teu coração. Jesus, ele abriu o mar, Vitor, derrubou as muralhas de Jericó. Vai dizer que Deus fala com Moisés através de raios e trovões, ao ponto, pastor Roberto, que as pessoas queriam ser Moisés para ouvir Deus. No cume do monte, no pé do monte, as pessoas o povo vê Deus falando com Moisés e fala: quer saber, Moisés, continua você ouvindo Deus e nós ouvimos o que você fala, porque nem todo mundo está preparado para ouvir a voz de Deus. Sabe por que nem todo mundo está preparado para ouvir a voz de Deus? Porque Deus, ele não vai com as nossas expectativas, com aquilo que nós queremos. Deus não está nem aí para o que você acha. Desculpa dizer, talvez quebramos ele. Sabe por que muita gente esfria na fé? Porque muita gente sente muita coisa. Aí sentia algo, e aí vem para a igreja para querer confirmar aquilo que não é de Deus, mas que está no coração dela. Mas porque ela não consegue ouvir Deus, ou ouviu Deus e quer uma confirmação mundana. O coração do homem, ele é enganoso. Por isso que é necessário que nós tenhamos o Espírito Santo de Deus. E essa bondade, ela só tem acesso a nós através da nossa permissão. Eis que estou à porta, mas quem abre a porta não é Jesus, é nós. Você quer se arrepender de verdade, irmão? Tenha acesso a essa bondade. Tenha acesso a isso, porque você vai viver algo novo de Deus. Talvez você vai olhar e falar assim: nossa, Giovanni, eu não vivi algo que eu precisava, talvez almejava em Deus ainda. Não conquistei o que eu queria conquistar. Tem alguma coisa errada, irmão. E talvez seja o seu coração que não é puro ainda. Quando eu falo de coração, a gente vai falar de Davi, que Deus chamou de segundo o seu coração. Não é que Davi tinha 2 corações, Deus tem 2 corações, mas o coração de Davi era igual ao coração de Deus. A pergunta é: como ter o coração igual ao coração de Deus? Vamos olhar para a vida de Davi. Davi adulterou. Davi teve prostituição no meio da tua família. Davi errou. Davi foi buscar a arca da aliança, que não estava mais em Jerusalém, e fez tudo errado. Quem estava do lado de Davi morreu pelo erro dele. Como que um homem desse pode ser chamado coração igual a Deus? Quando Davi vai buscar a arca da aliança, a Bíblia vai dizer que ele colocou em carros novos. Primeira lição que nós temos que aprender com a presença de Deus: com a presença de Deus não se inventa moda. Do jeito que está escrito, é o jeito que tem que ser levado. Não tem como colocar carro novo, coisas novas. Às vezes a gente quer inventar o mundo para trazer as pessoas dentro da igreja, e se a Bíblia não conseguir fundamentar ninguém dentro da igreja, não é, sabe, coisa, sabe, não sei nem explicar. Não tem como inventar. Só que qual que é o segredo? Davi errou. Quando Davi errou, sabe qual que ele foi fazer, pastor Roberto? Foi orar. E se arrependeu. E foi buscar a presença de Deus novamente. E qual que é o maior segredo? Quando Davi traz a arca da aliança para Jerusalém, ele não está nem aí se ele é rei ou ele deixa de ser rei. Ele vai se alegrar na presença de Deus. A Mical, tua esposa, vai dizer assim: olha, como que pode um rei se despir dessa maneira, se humilhar dessa maneira? Ele não está nem aí preocupado com o que está vindo de fora, ele só está preocupado com o que está dentro. Porque quando nós temos a presença de Deus, nos basta a alegria do Senhor, porque ela é a nossa força. Se a presença de Deus está nesta casa, não importa o que falam ou deixam de falar, o que importa é meu coração se alegrar. Aí agora Davi é guerreiro, estou terminando. Davi tinha que estar na guerra, irmão. Deus chamou Davi para guerrear, para ser líder, para ser cabeça da sua nação. Davi está cansado agora. É quando a gente confunde zona de conforto com paz. Ah, já venci uma guerra, já venci Golias, não tem problema, já sou rei. Fique tranquilo, irmão. Talvez eu possa te desanimar. Se você vencer uma guerra, daqui a pouco tem outra.
Porque isso é ser cristão. Se você já venceu uma batalha, descansa, se prepara que já vem outra. Porque senão o crente fica muito acomodado. Davi deixa de ir para a guerra. Por quê? Porque o coração dele estava na zona de conforto. Irmão, se você parar para perceber, tudo começa no coração. Tudo começa aqui dentro. Davi não vai para a guerra. E aí o que acontece? Ele começa a abrir portas na vida dele que não eram para ser abertas. Ele vai para a sacada do templo e vai olhar a mulherzona lá. Fala o quê? E se interessa por ela. Se Davi estivesse na guerra, teria adulterado, sim ou não? Porque ele não teria abrido brechas. Quando você não está no lugar que Deus te chamou para estar, você abre portas na tua vida que não eram para ser abertas. E tem portas que Deus não abre. Porque milagre não é só porta aberta, irmão. Milagre também é porta fechada. Porque tem porta que Deus não abre para você, porque sabe que se abrir vai te perder. Ai, a porta não está abrindo, nem vai abrir. Deus sabe que eu estou falando isso. Não vai abrir, não é o diabo não. Deus está falando assim, sou eu que estou fechando porta. E se eu que estou fechando, pode orar, pode pedir, vai orar para quem? Se Deus está fechando a porta, vai orar para Ele abrir. O próprio Davi disse, ai de mim cair nas mãos de Deus. Deus prefere você se humilhando com a porta fechada do que talvez se regozijando com a porta aberta e perder o filho dele para o mundo. Sabe por quê? Você não sabe, mas Jesus já conhece teu amanhã. Você sabia que Ele sabe? Que o que vai passar no teu coração amanhã Ele já sabe. Davi não vai para a guerra, manda matar Urias. Olha o que Davi fez. Olha o que o homem chamado segundo o coração de Deus, ele arquitetou. Porque quando ele deseja a moça, ele já inflamou o teu coração. O coração segundo o coração de Deus. E no coração dele, ele já planeja como conquistá-la. E qual que é o grande problema? Além de adulterar, ele matou. É um homicídio duplamente qualificado. Ele manda Urias para a guerra e manda ele na frente do campo de batalha. Para quê? Para morrer. Para tomar a tua esposa. Só que tem uma chave poderosa aqui. Ninguém viu. Ninguém sabia o que estava se passando, pastora, no coração de Davi. Ninguém sabia o que Davi estava tramando. E o porquê estava tramando. Davi talvez matou Urias, tomou a mulher e disse, está tranquilo. Mas existe uns olhos que eles são como chama de fogo, que ninguém pode fugir dele. Ainda que eu estivesse no mais profundo vale, lá ele estaria. Ninguém está te vendo, mas Jesus está. Ninguém está te ouvindo, mas Jesus está. Jesus disse, a mesma promessa quando eu te chamei, ela continua sendo a mesma promessa. Jesus está lapidando nós, irmão. Jesus está lapidando o crente nessa noite. Ele está preparando o coração de pedra. Ele está preparando o coração de pedra. Ele está nos preparando. Aí tem um homem na Bíblia que só aparece uma vez, chamado Natan. E uma coisa, pastor Roberto, é o Giovanni ser um desgraçado. Desculpa a expressão da palavra, porque as pessoas se impressionam com essa palavra. Falam, não, desgraçado é do diabo. E é mesmo. Giovanni, o que é uma pessoa desgraçada? É uma pessoa sem graça. Eu digo que é desprovido de graça. É desgraçado. E assim é o diabo.
É isso que o diabo quer que você tenha. Uma vida nesse nível. E primeiro ele vai te dando melzinho na chupeta. E aí quando você menos perceber, ele te acabou com a tua vida. Se você já fez evangelismo na madrugada para entregar alimento, irmão, tem pessoas lá que se você for entregar alimento, ela prega para você. Tem teologia. Conhece muito a Bíblia, sabia? E aí você vai entregar um arroz com feijão e aí ele te dá um ensinamento bíblico. Aí você fala, ora, o que está acontecendo? Conhece tanta Bíblia e está nessa situação. Porque conhecer a Bíblia não é conhecer Jesus. Conhecer teologia não é conhecer a Cristo. A gente canta, quero conhecer Jesus. Mas quer conhecer Jesus? Tome a tua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. O que é negar a si mesmo? É tuas vontades, aquilo que você acha, aquilo que você acredita. É as tuas percepções, as tuas convicções, aquilo que você, visão de mundo tua, você tem que negar tudo isso. É abrir mão do eu. E seguir a Cristo não tem como ser mais ou menos, precisa ser 100%. Aí Deus levanta Natan. Como eu estava dizendo, era muito mais fácil. Se eu tenho uma vida, eu vou colocar o Giovanni como exemplo, talvez para não cair em julgamento nisso, mas tem uma vida desgraçada, sabe, uma vida terrível. Aí é muito fácil um profeta levantar e olhar para o Giovanni e dizer assim, olha, fica firme, Deus vai te levantar. Olha, não desiste não, Deus vai te honrar. Olha, fica firme na palavra, Deus vai fazer acontecer na tua vida. Por quê? Porque eu já estou no fundo do poço. Não tem mais o que eu ouvir lá embaixo. Dali não tem como ser pior. Então, se o profeta levantar e profetizar para alguém que está nessa situação, Deus faz. Mas é fácil. Agora eu quero ver profeta levantar para ir profetizar para o número 1 da nação, que está com a crista da onda, o rei Davi, o que venceu muito mais inimigos do que Saul. Israel adorava Davi. E aí Deus vai levantar Natan. Paulo vai dizer no texto da ceia, olha, que nós não venhamos julgar, para que nós não sejamos, porque quando julgamos, somos condenados. No começo vai dizer, olha, muitos comem e bebem, sem discernir o corpo, por isso que há dentre vós muitos fracos e doentes, porque não consegue discernir o corpo de Jesus. Natan vai contar uma parábola para Davi. Olha, havia um pastor de ovelhas, e aí todo mundo já conhece a história. Para me acelerar, Davi diz assim, olha, o veredito é matar, porque está errado. E aí Natan pega e fala assim, então Davi, esse pastor é você. Davi tinha todo o poder para matar Natan naquela hora. Aí entra um coração segundo o coração de Deus. Porque é muito fácil quando tudo vai bem eu falar que eu amo a Deus. E quando eu erro e Deus aponta o dedo na minha cara e manda eu me converter, senão eu vou para o inferno. E quando eu erro e Deus fala assim, ó, vou fechar a porta para você aprender. Quando Deus levanta o profeta e manda eu me converter, aí não, porque aí não é mais o coração, ursinhos carinhosos segundo o coração de Deus. Aí entra o coração do homem. Deus é amor, Deus é não sei o que. Irmão, o mesmo Deus de amor é o mesmo Deus que é fogo consumidor. Porque nós tememos, está escrito na Bíblia, ao homem, mas nós devemos temer a Deus, que tem o poder de tirar a vida. Não só tirar a vida, mas lançar a nossa alma para o inferno. O inferno, irmão, não é nem inferno, é do diabo. Heresia não. Por quê? Porque a Bíblia diz que Jesus tomou a chave do inferno. O diabo acha que manda em alguma coisa, mas ele não manda em nada. Aí Davi é afrontado. E aqui tem um ponto importante.
Davi vai orar. E o filho fica enfermo. O filho concebido no adultério. Escuta uma coisa. Tudo que começa errado, termina errado. Aleluia, eu vou falar isso. Pode doer, irmão. Mas não adianta você querer orar para Deus consertar aquilo que você começou com a tua mão. Ah, Deus, salva meu filho. Mas chega em casa, você fala que ele não presta. Chega em casa, você fala que isso, fala que aquilo. Palavras lançadas, ah, salva meu marido. Ah, mas meu marido foi na cachaça, meu marido tá isso, meu marido tá aquilo. Irmão, não tem como Deus salvar aquilo que você está estragando. Sabe por quê? Porque o tempo de Deus é o Kairos. E a gente quer controlar o Kairos. Davi foi orar. Isso aqui quer ser homem, irmão. E quando eu digo ser homem, não é questão de masculinidade, não. É ser homem e mulher de Deus. Davi, Natan aponta o dedo na cara de Davi e fala assim, ó. Em outras palavras, toma vergonha na tua cara, porque esse pastor é você. Você matou, você adulterou. E digo mais, a espada não vai sair da tua casa. Filho estuprando filha. Davi está orando e o filho está enfermo. Pano de saco, o cara não pode, Davi. O rei de Israel está chorando. Daqui a pouco chega a notícia, olha, o filho de Davi morreu. O servo de Davi fica preocupado, pastor Roberto, dizendo assim, olha, se o menino está no doente, ele já está nessa condição. Na hora que souber da notícia que ele morreu, não sei o que vai acontecer com ele. E aqui é o grande segredo da Bíblia. Porque quando a notícia chega da morte do filho de Davi, Davi faz o que ninguém esperava que ele ia fazer. Ele se levanta, vai tomar o teu banho, vai colocar as tuas vestes, vai sentar no teu trono e vai dizer: tudo provém da vontade de Deus. Jó vai dizer: Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Jesus nessa noite está nos convocando para ter um coração manso e humilde. Vai ficando de pé, eu já estou para me encerrar. Eu quero fazer uma oração antes de encerrar. Puxa, que louvor era eu? Não, estava louvando antes do último, eu penúltimo. Ele. Mas escuta só. E quando eu falo de um novo tempo, irmão, existem três lições rápidas que nós devemos aprender quando um novo tempo está se aproximando. Grava isso, é importante para você. O primeiro sinal de um novo tempo de Deus está chegando, qual que é? As dores se intensificam. Quando um novo tempo de Deus está chegando para um lugar, para uma pessoa, para um ambiente, as dores começam a se intensificar. Me dá um exemplo, Giovanni, Jesus. Quanto mais perto, Bruno, da crucificação, mais Jesus sofreu. Quanto mais perto do novo tempo da igreja chegar, mais a dor de Cristo se intensificou. Jesus está no monte orando porque ele diz: olha, é chegada a hora. A Bíblia vai dizer que ele está numa agonia, está angustiado. Ele está orando ao Pai, dizendo: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Por que ele está falando isso? Porque ele sabia o que ele ia sofrer. A Bíblia diz que ele soa sangue de tamanha agonia que ele estava passando naquele momento. E a ciência vai explicar que isso é possível, porque o maior nível de angústia que um homem pode ter foi a que Jesus passou por aqueles que nem estavam aí para ele, por aqueles que o crucificaram, que o negaram. Aquele que o traiu chega do lado de Jesus e dá um beijo no rosto. E Jesus disse: olha, aquilo que você tem que fazer, faça logo. A Bíblia vai dizer que é colocado nele uma coroa de espinho. A cruz, isso que é magnífico, a cruz de Jesus carregou nem era do tamanho dele, porque não era dele. Foi se
chicoteado. Apaga as luzes, Emerson, em nome de Jesus. Feche seus olhos, feche seus olhos. Eu quero que você traga à memória isso, em nome de Jesus. Ele foi crucificado, irmão. A chicotada dele, a gente vê aquele filme Paixão de Cristo, até chora. Ele fala, nossa, como é dolorido. Mas aquilo não chega nem perto do que Jesus passou. No meio do caminho a cruz caiu e não tinha ninguém perto dele para ajudar ele. E Jesus está dizendo essa noite, foi tudo por você. Foi tudo por você. Foi tudo por você, meu irmão. Foi tudo pela igreja de Jesus. Um novo tempo estava se aproximando. Uma nova história para o povo de Israel estava se aproximando. Jesus tinha que passar por aquilo. E Jesus está dizendo, olha, para um novo tempo começar, tem coisas que você vai precisar passar. Ele chega para ser crucificado, os braços não cabem na cruz, então eles têm que deslocar o braço do mestre. Pregos é colocado em suas mãos, em seus pés. Ao pé da cruz está sua mãe, está João. Ele olha para João e diz assim, olha, cuide dela. O povo está crucificado a um ladrão da esquerda e da direita. O ladrão diz assim, olha, Senhor, eu sei que Tu és o mestre. Ele diz, ainda hoje entrará comigo no paraíso. Por quê? Porque mesmo no momento de maior dor da humanidade, Jesus continua salvando o pecador. Jesus continua salvando o ímpio. Ele diz, ainda hoje estará comigo no paraíso. Foi por mim, foi por você. Foi por mim, foi por você. A tua adoração tem que ser genuína, irmão. Se tem alguma coisa no teu coração nessa noite, eu peço que você comece a orar ao Senhor. Limpa isso de mim, tira isso de mim. Se tiver que orar, ore, chore, vale línguas, vale. Mas foi por você, foi por você. A Bíblia vai dizer que Jesus disse, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que faz. A Bíblia diz que tudo escurece. Um novo tempo estava começando. Um novo tempo estava iniciando. A Bíblia diz, está consumado. O céu se rasga. O céu se rasga. Um novo tempo começa. A tua luta está se intensificando. É Jesus dizendo, olha, há um novo tempo chegando. Há um novo tempo chegando. Há um novo tempo. Há um novo tempo. Há um novo tempo. Aleluia. 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 Sobre as pessoas, a terra foi por você. Acontecia entre a terra e o céu, o véu se rasgou e o povo assim falou. Verdadeiramente esse é. Continua em espírito. Essa cruz está dizendo, eu estou curando. Aleluia. Aleluia. Qual que é o segundo sinal, Giovanni, que o novo tempo está se aproximando? Deus começa a mandar pequenos sinais. Deus, Ele não vem como um terremoto, Ele não vem com grandes sinais, Ele vem em pequenos sinais. E aonde está isso na Bíblia? A Bíblia vai dizer que Elias viu uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Depois de 3 anos e meio de sequidão sobre Israel, depois de 3 anos e meio que não havia plantio, havia uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Irmão, não importa o deserto da tua vida, não importa o deserto da tua história, esse novo tempo está vindo como uma chuva abundante. Esse novo tempo está vindo como uma chuva de cura, uma chuva de milagre. Uma pequena nuvem vai fazer mover o impossível na tua vida. E a terceira lição que nós entendemos, que o novo tempo de Deus está se aproximando, é que a gente já não sofre com aquilo que nós sofríamos ontem. Aumenta um pouquinho só o microfone, o Emerson, por gentileza.
Estou encerrando, vou orar. Aleluia. Aquilo que me machucava ontem, hoje já não me machuca mais. Aquilo que me magoava ontem, hoje já não magoa mais. A história que Deus tem contigo, irmão, não tem a ver com o que aconteceu ontem. Tem a ver com o que está acontecendo agora, nesse exato momento e daqui em diante. Jesus, quando chamou Pedro, Pedro diz assim: eu não sou um pecador, eu não sou digno do Senhor. Jesus pega na mão de Pedro e diz: Pedro, eu não te chamei, Pedro, por um momento. Eu não te chamei, Pedro, para você somente essa pescaria. Pedro, eu te chamei para pegar na tua mão. E eu te prometo que todas as vezes que você precisar, Pedro, eu vou estar do teu lado. E a igreja vai recebendo a igreja do Senhor. Jesus diz para Pedro, Jesus diz para a igreja: olha, eu te prometo que não é uma foto, é um vídeo, é uma história que eu tenho com você, Pedro. A Bíblia vai dizer que em outra situação eles estão no barco, eles estão nadando no alto mar, e Jesus, como um fantasma, aparece para eles. Aqueles discípulos se amedrontaram, e Pedro, aquele doido, Jesus diz a ele, se levanta e diz assim: olha, se você é o Filho de Deus, se você é o Filho de Deus, diga para mim que eu vou até aí. A Bíblia vai dizer que Jesus disse: olha, pode vir, Pedro, venha viver o sobrenatural, Pedro, venha viver o milagre, Pedro, venha viver o espetacular de Deus, venha viver o sobrenatural de Deus, Pedro. A Bíblia diz que Pedro desce do barco, Vitor, e coloca um pé, anda com o pé, anda contra o pé, anda contra o pé, começa a andar sobre as águas. Os discípulos ficam atônitos com aquilo. Porque quem não tem coragem de fazer, critica quem faz. Pode continuar tocando, Zé, vamos orar. Jesus disse lá em Lucas 5 que estaria do lado de Pedro. Segurou nas mãos de Pedro. Diz: Pedro, eu vou viver uma história com você, Pedro. Pedro anda sobre as águas, mas vem o vento. E não foi a falta de fé que fez Pedro afundar. Foram os ventos que ele começou a olhar. E Pedro começa a afundar. Mas a mesma mão de Lucas capítulo 5, que pegou na mão de Pedro e diz: Pedro, eu te chamei, foi a mesma destra que quando Pedro está afundando, segura na mão de Pedro e levanta Pedro novamente. No momento que ele está afundando, naufragando, essa mão vem, segura na mão dele e coloca ele dentro do barco, porque a mão que chamou Pedro não deixará Pedro naufragar. A mão que prometeu para Pedro não deixará Pedro parar. E aqui eu encerro. Eu imagino no barco todo mundo zombando de Pedro. Ah lá, que seu espertão, que seu bonzão afundou. Irmão, Pedro, ele deveria ter falado isso. Ele vai falar assim: olha, isso é imaginação minha. Todo mundo zombando dele, pastor Roberto. Ah, faltou fé, afundou, naufragou. Pedro talvez se levanta, se ceba, vai secar, se chacoalhar. Ele diz: eu posso até ter afundado, mas na história da humanidade não vai se ver nome algum, a não ser o de Jesus e o meu, de quem andou sobre as águas. Ou seja, não importa se você vai falhar, Jesus está dizendo: venha, sai do barco, venha, sai do barco. Jesus está dizendo: venha, sai do barco. Não importa se você vai cair, Jesus está dizendo: olha, venha, sai do barco. Minha mão está contigo, minha mão está aqui. Ele está dizendo: vem, 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 viver no milagre, vem, viver o novo tempo, vem. Sobre todo nome é o teu, Pai. Sobre toda história é o teu nome. Nós estamos aqui te orando, te adorando, exaltando e glorificando a ti. Toda honra é tua, toda glória é tua. O vosso rasga, nós temos acesso. Nós te adoramos em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Se a igreja adora, adora agora, meu irmão. Ora agora, meu irmão. Adora agora, fala agora, clama agora. Jesus está dizendo: vem, 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 vem viver milagre. Ele lá, massa, baque,
assim valor. Ele é. Verdadeiramente esse é o Filho de Deus. Verdadeiramente esse é o Filho de Deus. Verdadeiramente esse é o Filho de Deus. Pai, obrigado. Obrigado por essa mensagem, Pai. Nós estamos com o coração limpo agora para ceiar, Pai. Para ser participante do Teu corpo, Pai. Perdoa a nossa ignorância. Perdoa, meu Pai, o nosso eu. Nós te amamos, Jesus. Nós te amamos, Jesus. Permaneça de pé. Aplauda o Senhor, dê glória a Deus a Ele. Aplauda, aplauda, aplauda.